E bem-vindo a mais um episódio do Dose da Tati. E hoje estou aqui com a belíssima Karine. Olha só, gente, ela faz um trabalho tão legal. Eu achei assim, vocês sabem que eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Então, hoje ela é diretora da Empreenda Mais Brasil, que a gente vai conhecer no decorrer da nossa conversa, tá bom? Então, ó, fique ligadinho com a gente, siga aí o nosso canal, tá bom? E vamos lá. Karina, seja muito bem-vinda. Karine, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. E hoje aí vamos trocar uma ideia para saber mais sobre aí esse projeto que você tem aí, que tem ajudado milhares de empreendedores aí em todo esse país. Fale um pouquinho mais aí de você. Então, Tati, primeiramente quero te agradecer pela oportunidade, porque falar sobre esse assunto é muito importante a gente levar mais sobre o que é o networking, sobre o que é essas conexões entre os empresários. O Empreenda Mais Brasil, ele surgiu no momento que justamente faltava tudo isso para mim. Eu tinha um outro negócio anteriormente, eu tive um e-commerce de vestuário feminino, encerrei ele e eu me percebi atrás de uma tela de computador, sem nenhum amigo empresário. Meus pais, ninguém empreendia. E aí eu entendi que eu precisava me conectar com outras pessoas, porque senão todo aquele ambiente, eu costumo falar que a ambiência nos molda muito. Então a primeira rede de contatos nossa é na nossa infância, nosso pai, mãe, depois a escola, amigos, né? Depois o trabalho. Se você está inserido em um ambiente que não te traz essa oportunidade de você empreender, de olhar como uma oportunidade mesmo, né? Eu tenho uma ideia, fico inseguro muitas vezes de ir arriscar. De fato, você não vai arriscar, né? É verdade. E aí, quando eu encerrei esse outro negócio, eu me vi pensando, poxa, eu quero continuar empreendendo. Mas e agora? O que eu faço? Às vezes eu escutava, quanto mais tempo você ficar sem assinar a tua carteira de trabalho, É verdade. mais o RH vai olhar meio feio para você. Então, naquele momento, eu encontrei uma palestra da Endeavor, do Marcelo Salles, onde ele falava do poder das conexões, o quanto ele conseguiu construir um negócio multimilionário dentro da área de TI lá dele, mas através das conexões. Ele falou com tanta ênfase sobre isso que eu falei, gente, É disso algo que eu não preciso. tenho. Não tenho. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu fosse num evento, mas Tati, naquela época eu só tinha 22 anos, 21 para 22. Yes. Aí eu comecei a pesquisar em Curitiba. Eu falo assim que Curitiba era mato nessa questão. Hoje a gente tem vários e vários grupos. É isso que eu falo. Hoje a pessoa que quer empreender no Brasil, no geral, né? Sim. Ela tem muita oportunidade. Tem. Muita oportunidade. Isso há 10 anos atrás, gente, não era assim tão simples, né? Não. A gente tinha aí Sebrae, Anshan, né? E basicamente eram essas as iniciativas que nós tínhamos aqui, pelo menos na cidade de Curitiba. Aí eu dei uma pesquisada, fui dar uma olhada nos eventos e, gente, o pessoal, assim, com uma idade de 35 mais, né? E eu fiquei naquele momento, o quê? Insegura. Sim. Será que eu vou, participo? Eu chegando lá, no mínimo, né? Que eu poderia estar ali, claro, aprendendo e tal. Algo que poderia agregar. Mas também aí, no máximo, eu iria provavelmente receber uma proposta de CLT. Porque como eu não tinha nada também para oferecer, eu tinha 0 negócio na época. Aí eu pensei, é melhor então que eu seja pelo menos a organizadora. Assim, não faça tanto feio, né? Uhum. Aí eu comecei assim, eu bati lá na porta da PUC e falei assim, gente, tem uma salinha aí pra emprestar? Como a ex-aluna, né, da PUC, eles me ouviram, tive que fazer quase que, não brinco, quase um segundo TCC lá pro decano aprovar. Mas sim, eu tive que produzir ali um projeto, qual que é o objetivo, qual que é o público-alvo, né? E aí nós começamos, Tati, a atrair aquele público que nós até estávamos conversando anteriormente, um pouquinho antes da gravação. Aquele microempresário mesmo, aquela pessoa que estava começando. Porque os encontros eram gratuitos. E aí, conforme os anos foram se passando, eu comecei a perceber que tem algumas pessoas que elas estavam um pouco fora, né? Ou era atendido ao público que estava realmente iniciando as palestras gratuitas, ou eram aqueles movimentos mais para grandes empresas. E aí a gente começou a filtrar um pouquinho, um público que já tinha um negócio, já de mais tempo, né? Mas também ainda é micro, né? E aí a gente começou a fazer esse movimento nos últimos anos aí com esse público para levar para eles essa ambiência que é tão importante.
É o poder da conexão, né? Hoje a gente vê muito falar em network, até vários aí palestrantes, várias pessoas de nomes grandes aí dentro do país falam sobre isso. Que o network, essas conexões, elas são muito importantes. Porque, assim, não é simplesmente, eu só vou empreender, né? Primeiro você tem que saber empreender, aprender a empreender e se conectar. Então, assim, é muito mais difícil. Para minha experiência dentro do empreendedorismo, eu entendo que a sua empresa, ela é uma empresa que ela contribui muito para essa conexão entre os empresários, entendeu? E o níveis eu sempre falo, como você falou, o nível de pessoas que a gente tem em nosso redor são as pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida empreendedora, né? Então, se você tem ali empresários, né, no mesmo nível, que precisa se conectar, que precisa fazer esse network, tem a Empreenda Mais Brasil, que traz essa oportunidade para os empresários. Então, isso é fantástico. E como você falou, há 10 anos atrás, não existia essas possibilidades. Então, o que acontece? Quem sabe lá na empresa que você tinha lá, teu e-commerce lá de vestuário, se você tivesse essa ideia, né, essa conexão, tivesse a Empreenda Mais Brasil, vamos dizer assim, a tua história poderia ser diferente, Poderia ter sido muito diferente. Mas o que é importante também, né, para as pessoas que querem empreender, que querem entrar nesse mercado, né, nesse universo do empreendedorismo, é o quê? Conhecimento, né? E não é só conhecimento, mas também conhecer pessoas, se conectar com pessoas. Estando dentro de um programa, que eu acredito que seja um programa Empreenda Mais Brasil, ela vai ter essa oportunidade, né, de se conectar, de poder trazer mais ganho para o seu negócio. E quando você conversa de empresário para empresário, você acaba abrindo a tua mente para outros lugares onde você não abria. Então, eu acredito que esses encontros aí que a Empreenda Mais Brasil proporciona para esses empresários, né? Eu não sei como que funciona lá dentro os níveis de empresário, mas eu acredito que isso aí seja muito, muito, de muito avalia e muito importante. Né? A gente começou a fazer esse movimento na PUC, como eu tinha comentado com você. Só que desses encontros que eram no sábado pela manhã, eu comecei a observar o que eles mais precisavam. Aí, hoje, tá muito diferente, como todo negócio ele vai se moldando com o tempo, né? Hoje nós entregamos os encontros presenciais que têm o objetivo de levar um conhecimento, então sempre tem algum tema que a gente vai falar sobre gestão, sobre marketing, área financeira. Quanto tempo dura esse encontro? Algo mais... A palestra ali é mais curtinha, de 30 a 40 minutos, aí Legal. depois a gente faz a rodada de apresentação. Nessa rodada de apresentação, como circulam mais ou menos umas 30 pessoas, vai também mais ou menos uns 40 minutos para fazer. Aí o tempo até o encerramento é para as pessoas conversarem. E a gente busca a conexão. E é justamente esse momento que é a cereja do bolo, que eu diria, que é o momento onde as pessoas se olham e falam, nossa, que interessante, eu não sabia que também você também tem uma necessidade, uma dificuldade, porque às vezes acontece que a gente não tem esse ambiente para conversar. Vou te trazer aqui um exemplo. Se você tem um negócio, que você tem ali uma equipe, e você tem no máximo ali mais um sócio, aí você não pode chegar para a tua equipe e falar, poxa vida, eu estou inseguro sobre as decisões que eu vou tomar na empresa. Nunca, jamais. Você é a pessoa que é ali realmente a referência para aquelas outras pessoas. É agora, a base, né, da estrutura da empresa. Qual é a troca de informação e ideias, no máximo, ali que você vai ter? Ali com o sócio. Sim. E às vezes os dois estão imersos num ambiente onde eles têm o mesmo ponto de vista, ou um pouquinho diferente, mas ainda assim quem vê de fora, às vezes, pode trazer uma oxigenação de ideias, pode trazer outros conhecimentos, né? Então, conforme for até qual que é a área de especialidade de cada um, às vezes vem uma outra pessoa que tem uma outra área de especialidade e consegue trazer uma outra visão. E o que eu falo, assim, Karine, não sei se você vai concordar comigo, que o empreendedorismo, ele é a base. Né? Ele é uma base. Então, a pessoa, quando ela entende sobre o empreendedorismo, que a conexão faz parte disso, e muito isso eu afirmo com todas as letras, ela pode ter qualquer tipo de negócio. Então, assim, mas eu tenho um supermercado, o que eu vou fazer numa rodada de pessoas que trabalham com vestuário? O que eu vou fazer numa rodada com a pessoa que tem um posto de gasolina? O que eu vou fazer numa rodada... Não é sobre o que você vende, o que você produz, o que você agrega na vida das pessoas, do consumidor. É sobre empreender, porque é a mesma coisa, né?
é sobre marketing, é sobre gestão, é sobre jurídico, é sobre contabilidade, é sobre o básico que todas as empresas, independente do tamanho, se é pequena, se é micro, se é MEI, quem seja, tem que ter, né? Falou Isso. perfeitamente. Então, essa conexão entre esses empresários, então não tem que fazer eu escolher qual que é o tipo de empresário que tem dentro lá, que vai estar dentro da rodada da Empreenda Mais Brasil. Ah, a gente tem lá uma pessoa que tem uma lanchonete, tem uma pessoa que tem uma mercearia, tem uma pessoa que tem um supermercado, tem uma pessoa que tem um posto de gasolina, tem isso, tem aquilo. Então, não é sobre o produto e o serviço, é sobre o empreendedorismo, que ele é a base. Eu sempre falo, a partir do momento que você aprende a empreender, porque hoje a gente sabe, tá cheio de guru de internet, né? Tá. O que é guru de internet? É pessoas que ficam, hoje eu vou falar sobre gestão financeira, mas às vezes a pessoa, se você for olhar, não tem nenhuma empresa. Então, assim, que autoridade que a pessoa vai ter de falar sobre uma empresa, né? Né? E isso mesmo. E assim, outra situação também do digital. A gente aprende muito ouvindo conteúdos, seguindo vários conteúdos, né, tanto no Instagram, YouTube, compra curso, né? Mas às vezes falta aquilo, né? De virar, e aí? O que você tá achando desse conteúdo? Como é que eu faço isso para aplicar no meu negócio? Como é que eu faço? É isso aí. Então falta essa conversa. E num encontro presencial, onde você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, você tem ali como trazer uma dúvida da tua gestão. Então, assim, vou te trazer um exemplo até prático aqui de uma cliente minha. Ela tem uma confecção há mais de 15 anos, já vendeu aí mais de 500 mil peças, e trabalha bastante com essa parte de uniformes. E aí, o grande desafio que ela me trouxe foi mão de obra. Eu não tô conseguindo mão de obra, enfim. Falei para ela assim, Ellen, o que você acha de você formar essas pessoas? Aí ela abriu um Instituto Ellen Guimarães. Esse instituto, ela forma pessoas, ou seja, ela está ali captando pessoas que têm interesse de trabalhar com a área da costura. Ela já vai ensinar do jeito que ela, né, da base de tanta experiência que ela tem nos últimos anos. E aí, o melhor aluno, a melhor aluna vai receber ali um convite. Olha, você gostaria, né, de trabalhar aqui com a gente? Enfim. Então, Você vê que interessante. é uma forma de você resolver um problema que se você tá tendo esse problema e é recorrente no mercado, é porque eu não acho pessoas, então forme você essas pessoas. Sim. E assim ela lançou o Instituto esse início de ano, e ela já tá dando as aulas, já tem alunas. Então, isso que é você estar num ambiente, por isso que eu falo da ambiência, das conexões, é que eu tô saindo um pouquinho da palavra conexão em si, para falar de ambiente, porque as pessoas elas tendem a pensar que networking é somente para vender. Eu vou lá, eu vou apresentar meu negócio, porque eu tenho que me conectar para vender. Tá bom, a venda é sim uma consequência. Mas você vai lá por conta de um ambiente onde você vai encontrar pessoas que têm outras experiências e bagagem no empreendedorismo, que é a base, como você muito bem colocou. E ali as conversas que talvez você poderia estar pagando uma nota para ser mentorado de alguém, para contratar um consultor, para ter um tempo, uma hora de alguém, né, especialista em alguma área, e às vezes ali numa conversa alguém te passa a chave, né, preciosa ali. Sobre Faz isso. Então, quanto realmente vale essa oportunidade de estar num ambiente onde você também não vai ser visto como o louco, o maluco. Sim. Né? Se você está trazendo uma ideia, porque eu tenho intenção de crescer, porque eu quero ganhar milhões. Quantos de nós, Tati, quando a gente é pequeno, criança, às vezes a gente escuta do nosso pai, às vezes até dentro de alguma, até religião, enfim, a gente ouve falar que dinheiro, né, às vezes é um problema, que quem ganha muito dinheiro não vai pro céu, porque rico sempre tem que passar os outros para trás e tal. Então, quando a gente começa a empreender ainda com essas crenças nossas, conforme elas foram, né, sendo criadas na gente, a gente sente que a gente faz de tudo, mas não cresce. A gente faz de tudo, mas não... alguma coisa falta. Poxa, eu já fiz... Trava. E aí, se você começa a participar de um grupo, você começa a observar pessoas falando que sim, você é merecedor. Qual que é o problema de você cobrar até mais? Porque tem muita gente que tem precificação errada. Total. Então, a gente vai ali, dentro de um tema sobre precificação, por exemplo, fazer o empresário refletir. Nossa, eu não sabia que eu tinha que cobrar no mínimo X. Eu tô cobrando aqui
um pouco menos, 80 de X. Né? Deveria estar cobrando 100. Ou seja, essas informações fazem com que a gente consiga prosperar no nosso empreendedorismo, né? Nessa base, a gente consegue daí crescer. E é interessante isso que você falou, que eu sempre falo. Você é CLT? Não. O que você é? Ah, eu vendo laranja na rua. O que você é? Você é um vendedor de laranja na rua? Você trabalha por conta própria? Ah, trabalho por conta própria. O que você é? Você é um empreendedor. Sim. Não tem saída. Não tem saída. Então a pessoa acha assim, mas eu tenho um negócio pequeno, eu tenho um carrinho de pipoca. Você é um empreendedor, você está empreendendo. O que é o empreendedorismo? Eu falo um negócio, gente, às vezes as pessoas falam assim, é quando você faz algo que você atende a dor do outro, certo? Então, se eu vendo água na rua, por quê? Porque alguém está tendo sede. A partir do momento que eu resolvo aquele problema ali, pode ser no sinaleiro, pode ser aonde for, eu já estou empreendendo. Eu só não tenho a minha consciência, né? A minha mente ainda não está focada que eu sou uma empreendedora, um empreendedor. Entende? Então, a partir do momento, mas o que você está fazendo? Você é uma pessoa que está entregando um panfleto na rua, mas você está registrado? Não. Eu sou autônoma, sou. Então, mas o que você é? Panfleteiro, não. Eu sou uma empreendedora que divulga o trabalho de alguém na rua. Então, as pessoas têm essa dificuldade, porque ela acha assim, o empreendedor é só aquele cara que está com o carro lá, a BMW na garagem, aquele cara que está andando de jatinho, aquele cara ali bem sucedido, isso e aquilo. Não. A partir do momento que qualquer coisa que você vende, qualquer coisa que você atende a necessidade e a dor do outro, você já é um empreendedor. Então, às vezes a pessoa fala assim, a gente está falando aqui hoje do Empreenda Mais Brasil, mas será que a minha empresa, eu posso colocar ela lá nesse programa? E por que você não pode? É lógico que você pode. Mas eu trabalho ali, é tão pequenininho o meu negócio, é só uma portinha. Mas várias empresas que a gente sabe no mundo começaram com uma portinha. Sim. E através desse conhecimento, hoje se tornaram grandes empresas. Inclusive, vamos falar agora sobre visibilidade também, que o grupo pode te trazer. Não só as pessoas que participam ali vão te conhecendo, mas abrem muitas portas. Muitas vezes a gente paga assessoria de imprensa para fazer um trabalho para a gente conseguir sair em alguns canais, enfim. Uhum. Mas o quanto de entrevistas, o quanto de palestras que eu já fui convidada depois de fazer esse movimento, e os meus clientes também, assim, já perdi as contas. Inclusive, eu estou participando também Os Mestres do Marketing, que é um projeto do Davi, e ele me convidou, vai ter outros influenciadores lá, mais de 20 influenciadores, pessoas assim de mais de 2 milhões de seguidores, enfim, que vão compartilhar um pouco dessa base de experiência deles. Mas, assim, vai ser um evento para 1.000 pessoas. Ao longo desse ano, nós fizemos, né, nessa parceria aí para centenas de pessoas, quase que foi um por mês. Ali, 100, depois aumentou para 200, depois aumentou para 400 pessoas. E essa visibilidade nos traz essa oportunidade de converter daí, sim, outros clientes, além do grupo. Porque você está sendo convidado a falar com outras audiências. Isso. Né? Isso então, é também isso é algo que as pessoas às vezes não calculam. Networking é só para vender para aquela pessoa que eu estou conhecendo agora. Mas se essa pessoa te abrir uma porta? Sempre abre porta. Né? Sempre abre porta. Então, isso é importante e como eu falo para você, às vezes, por exemplo, eu sempre falo, gente, isso aí eu repito, isso é repetitiva. A pessoa, ela chega, ela fala assim, eu vou fazer um exemplo, né, para você, ver se você concorda comigo. Eu vou fazer uma palestra. Você fala, palestrar sobre o quê? Aí eu falo sobre o poder da fala, o poder da palavra e a autoridade naquilo que você está falando, né? Porque quando a pessoa, ela vive a experiência, ela viveu aquilo. Até a forma, né, dela se comunicar, até a forma dela dar importância para aquilo que ela está falando é totalmente diferente. Não é? Então, assim, se você chama uma pessoa... eu tô falando isso porque a Top Mérito Brasil, agora, ela é uma empresa de premiação para quem não tem... para pessoas da área da beleza. Então, o que eu vi ali? Ali eu enxerguei uma necessidade das meninas aprenderem sobre o empreendedorismo, que elas eram excelentes profissionais da beleza, mas não excelentes empreendedoras, entendeu? Uhum. Aí, o que a gente transforma a mente delas? Você tem que o quê? Você tem que ser uma empreendedora da área da beleza. O que eu sou? Manicure? Não, eu sou uma empreendedora da área da beleza. O que você faz? É o segundo plano que você faz.
O primeiro plano é o empreendedorismo. E quando a pessoa abre essa mente, ela está ali, disposta a participar desses programas que nem o Empreenda Brasil, Mais Brasil, que traz notoriedade, credibilidade, essa conexão entre empresários e o resultado. Mas às vezes a pessoa, ela não tem um conhecimento, ela pensa, eu vou lá numa reunião lá da Karine, nossa, vou sair de lá já com 10 mil reais vendido. Eu vou sair de lá... Às vezes acontece. Isso. Só que isso está totalmente errado. Por quê? Por que ela está errada? Porque para a pessoa participar de um programa desse, primeiro ela tem que entender o que é ser um empreendedor. Qual que é a necessidade do empreendedor? Então, se ela chega lá e faz uma pergunta dessa. Karine, é o seguinte, eu entrei no programa aí, mas eu achei que eu ia vender aqui. Ela não tem conhecimento, ela não sabe o que é a importância desse network, entendeu? Sim. Por falar nisso, inclusive, a gente faz uma reunião antecipada, né, para ver se é o momento da empresa. Não existe um site que a pessoa vai lá, adiciona no carrinho e compra, sabe? Isso é importante. Porque é importante a gente entender se todos estão na mesma página, no sentido de que, se amanhã ou depois você participar com a gente, e amanhã ou depois você quer se sentir acolhida para você trazer uma vulnerabilidade sua, você sabe que ali você pode. Assim como você vai falar e as pessoas vão dar esse devido valor e entender que é uma vulnerabilidade sua, da mesma forma, quando você ouvir alguém, você também vai dar esse devido valor. Vai prestar atenção. Poxa, como é que eu posso ajudar, então, a Tati nessa situação aqui que ela tá passando? Porque se a gente não cria isso, né, Tati, a gente acaba criando ali muito caçador. Que eu costumo dizer que são as pessoas que só querem ou vêm a mim, né? Sim. E não é o nosso objetivo. Por isso que nós estamos aí há 10 anos já no mercado, agora a gente completa em abril. Eu vi muitos movimentos iniciando e terminando, porque existia até por parte, assim, da chamada do evento, que aqui é uma rodada de negócio, aqui você vai vender, as pessoas começam a participar com uma ansiedade dessa venda acontecer, e por justamente essa ansiedade, ela acaba não vendendo, né? E às vezes atraindo também pessoas que estão com caixa muito, com uma dificuldade que ela precisa vender, né? Que às vezes ela tem uma questão ali, uma dívida, enfim, e ela vai, participa e ela fica pensando em tapar ali a ferida dela. A ferida dela, em vez de resolver o problema, né? E tá tudo bem, a gente passa por momentos assim. É importante também lembrar aqui que Bem-vinda ao empreendedorismo. São as dores. São altos e baixos. Sim. Não tem problema. A gente também abre as portas para alguém que de repente tá passando por algo ali, o caixa, enfim. Mas é uma pessoa que está mais consciente de entender que eu quero olhar para dentro da minha empresa, inclusive para dentro de mim mesmo, para entender o que é que eu estou fazendo. Eu gosto de uma frase que é a seguinte: você está onde você se põe. Sempre. Eu até inclusive participei de um podcast esses dias, eu falei sobre isso. Você está aonde também você merece estar. Exato. Por mais que esteja muito dolorido estar ali, saiba que você tomou decisões que te levaram a isso. Mas tá tudo bem se você entender que é um processo de aprendizado, né? Erro, aprendizado, erro, aprendizado. É importante ter o aprendizado, não somente o erro, né? Nossa, é muito interessante. Eu gostei do teu programa, achei ele sensacional, porque eu acho isso muito importante, né? Entender a essência do que você proporciona para essas pessoas. E realmente é sobre aquilo, né, Karine? A pessoa ela tem que primeiro passar por um processo para entender que ela é uma empreendedora. E hoje em dia a gente vê no país assim, as pessoas querendo empreender de qualquer jeito, daí pega toda aquela... Às vezes trabalhou 10, 20 anos numa empresa, pega todo aquele dinheiro, investe em algo sem conhecimento, e aí acaba se frustrando, aí volta a trabalhar de outras formas aí, de aplicativo e tudo mais. Eu falo isso porque eu uso bastante aplicativo, e aí eu falo bastante, você sabe, né? Aí eu gosto de saber da vida das pessoas, porque para mim é experiência de vida. Aí você escuta, eu trabalhei 20 anos, 30 anos em tal lugar, daí quando eu saí de lá eu abri uma panificadora, eu abri tal coisa, e acabou que não dando certo, né? Por que não deu certo? Porque é uma necessidade, comprar pão é necessidade de todo mundo, né? Vestir roupa é necessidade de todo mundo. Então, existem as necessidades, mas como que eu empreendeu de uma forma incorreta, né? Sem conhecimento, sem entendimento, sem isso que vocês fazem lá na Empreenda Mais Brasil, que é essa conexão, estar perto de pessoas do mesmo nível, vamos dizer, não do mesmo nível financeiro,
mas do mesmo nível de objetivo e empreendedorismo. Objetivo, exatamente. Além dos encontros presenciais que a gente faz, nós temos o encontro online com o objetivo do Hot Seat, que é o que a gente faz um formato onde o empresário ele vai ali e compartilha o que ele está precisando de ajuda. Então, nós ouvimos ele e aí todo mundo ali do grupo que estiver online naquele momento, a gente vai pensar em como ajudá-lo. E nós temos também mensalmente o nosso treinamento de prospecção e vendas, que acontece na primeira segunda-feira do mês. Se a gente não tem venda acontecendo no nosso negócio, ela não tem oxigenação, né? A gente não consegue se manter. Por isso que é tão importante falar sobre precificação, porque também se você vender com preço errado, né? Às vezes é um tiro no pé. Mas a gente tem muito isso de incentivar essa venda, incentivar um pouco mais essa consciência sobre essas conexões, que é importante. Às vezes as pessoas não sabem se conectar, gente. Maravilhoso, não. As pessoas não sabem. Por exemplo, eu tava conversando com a Tati, ela comentou que, né, além da Solumed, ela tem ali também outra empresa dela que tá auxiliando as empreendedoras na área da saúde. E eu já tô pensando assim, nossa, é legal conectar ela com tal pessoa, porque daí vai fazer muito sentido pro negócio dela. Ou seja, é natural pra mim hoje em dia. Mas tem as pessoas que elas não costumam fazer essa ponte entre as pessoas. E que é tão benéfico, porque se eu não for comprar diretamente de você, mas de repente eu te apresento uma pessoa que compre, como que você fica... Qual que é a imagem que a Karine vai ter? Poxa, a Karine me indicou uma pessoa aqui, que legal. Pessoa bacana. Outra coisa também que as pessoas não fazem, elas participam dos encontros, pegam o cartão de visita, mas elas não fazem o trabalho de seguir as pessoas nas redes sociais. Não. Se você vai seguir as pessoas, inclusive o dono, o proprietário, não só a página dele, do negócio dele, mas é quem tá vendo que você tá ali, às vezes comentando, dando uma curtidinha, assim a gente vai alimentando, porque nas nossas redes a gente sabe quem que interage. A gente sabe. E a gente tem uma simpatia por essas pessoas. A gente até sabe que também só vai lá pra butucar, né? Pra ficar olhando e não faz nada, né? Isso aí. Mas é isso, nossa, o papo foi tão gostoso. Quando eu entro nesse mar do empreendedorismo, eu sou apaixonada, eu fico louca, né? E eu sofri muito no empreendedorismo. Lá atrás eu vim vindo, tanta coisa, tanta experiência, que hoje, assim, como você falou, a gente é meio que automático. Você falando uma dor do teu cliente, às vezes meu cliente chega lá e não entende o que ele vai fazer lá, tal. Eu já venho assim, na hora já penso, poxa, essa pessoa tem que passar por um estágio ali, para primeiro ela aprender isso, para ela chegar nesse estágio, sabe? Olha assim, o quanto é valioso uma fala sua, de você ter vivido tanto, ter uma bagagem, você ouvir e saber já como resolver aquele problema. Rápido, assim, ó. Então, às vezes eu fico olhando assim, eu falo, essa pessoa, nossa, ela tá com aquele problema ali, pede ajuda que eu posso, assim, ó, rapidinho a gente já resolve. Por quê? Porque você já viveu, lembra que eu te falei de guru da internet, e pessoas que realmente viveram, que podem falar, né? Então, esses tempos até vou passar bem rapidinho. Já mandaram encerrar, mas eu já vou aí. Calma aí. Espera, que eu já encerro. Aí, guria, eles me convidaram para uma palestra, tal, lá como ouvinte. Tati, vem aqui prestigiar, tal momento. Eu fui prestigiar o momento. Aí, quando eu tava lá assistindo, eu vi muitas pessoas assim, e assim, você olha no olhar que realmente essa pessoa, ela quer ter conhecimento. Entendeu? Você olha para os olhares, porque como a gente está tantos anos nessa área, né? Eu, particularmente, 27 anos na área, então você olhava nos olhares assim, que realmente vocês estavam ali buscando com sede de conteúdo. Entendeu? Só que a pessoa entra ali para passar conhecimento para essas pessoas que estão aqui, estavam na minha volta assim, raso, sem solução, entende? Sem, sabe, um conteúdo assim, que você fala, meu Deus, gente. Que dó. Acaba sendo sempre uma chamada para vender mais algum curso. Isso, mas não aquilo assim para resolver a dor daquele pequeno empreendedor ou às vezes aquela pessoa que está sonhando em empreender, entendeu? Então isso para mim, assim, eu falei, nossa, como o mercado está carente, né, de mais pessoas assim dispostas, porque não é todo empresário que tem tempo para poder ensinar. Não. Porque o cara já tá com dinheiro na conta, o cara já tá bem sucedido, o cara já tá com a família dele formada. Às vezes não é objetivo, né? Não tem objetivo. Não, eu não vou passar meu conhecimento porque não é questão nem de ser egoísta, mas é questão que eu não quero, não é o objetivo da pessoa, né? De poder passar esse conhecimento. Então, eu acho importante, né, os nossos empresários aí que estão assistindo, aquele que tem disponibilidade também tentar montar algo assim,
com conexões, igual você falou, para poder transferir esse conhecimento também para as outras pessoas também não errarem. Porque a gente que é empresário, a gente sabe a dor do erro. Inclusive, quando a gente divide, compartilha, na verdade, essa dor, né, digamos assim, a gente realmente forma amigos. E aí, para falar de amizade, inclusive, a gente vai no final do ano que vem comemorar esses 10 anos, vamos fazer um cruzeiro com os empresários para que a gente possa aproveitar esse momento entre nós ali, né? E fomentar mais essa amizade, essa conexão, essa parceria entre todos. Então, às vezes, assim, o que a gente quer quanto grupo? Promover conhecimento, ambiência, conexão, mas também agora a questão do lazer também. Nossa, perfeito. E o Arthur entra nessa, Entra nessa. Nossa, super, ele e o Júnior. Mas olha, Karine, fiquei super feliz de receber você aqui. Se me deixar falar, eu fico o dia inteiro falando de empreendedorismo, que eu amo, penso que é minha paixão. Eu nasci para isso. Aí fica a minha equipe ali, ó, engraçado, esse negócio. Calma, eu tô indo. Então é isso, sabe? Tô muito feliz aí com a tua presença. Espero que a gente tenha uma nova oportunidade pra gente se conhecer melhor, pra gente se conectar melhor, né? Entender mais o teu trabalho, né? Você também entender mais o meu trabalho, que isso que é importante. E agradecer o nosso amigo Arthur, né? Por essa conexão que a gente fez, uma conexão hoje aqui. Sim. Né? Sim. E é sobre isso. Muito obrigada, Karine. Obrigada, Tati. Obrigada para vocês que também estiveram aqui, né, nos ouvindo. Obrigada, Arthur. É isso, gente. Acabou mais um episódio do Dose da Tati. Continue aí, ó, seguindo nossas redes sociais, tá bom? E também se inscrevendo no nosso canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.